Rally da Safra atualiza as estimativas de produção da safra brasileira de soja. Agora são 134 milhões de toneladas. E no programa de hoje nós vamos trazer as informações de cada um dos estados percorridos pelas nossas equipes e vamos atualizar dados de área, produção e produtividade. Então fiquem ligados que é logo após a nossa vinheta. Antes de apresentar os dados de safra, vamos dar uma olhadinha no roteiro da nossa equipe e para isso eu chamo o Marcelo Nunes, que vai nos dizer por onde nossas equipes vão passar essa semana. É hora de atualizar os roteiros das equipes do Rally da Safra 2021 que viajam nesta semana pelo leste de Goiás e também pelo estado de Minas Gerais. Vamos lá! As equipes 12 e 13 partiram de Goiânia no domingo, onde realizaram a concentração dos técnicos e também a tradicional reunião de alinhamento. Na segunda, a equipe 12 seguiu com destino a Unai, em Minas Gerais, enquanto a equipe 13 se deslocou até Cristalina, em Goiás. Nesta terça-feira, os nossos técnicos da equipe 12 se deslocam até a região de Catalão, enquanto a equipe 13 passa a noite em Patos de Minas. A equipe 14 também está no campo e deu a sua partida na última quinta-feira e vai percorrer aí até o final dessa semana os estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Depois da largada no município de Londrina, os nossos técnicos já passaram pelas regiões de Campo Mourão, Laranjeiras do Sul, Cascavel e Toledo e passam a noite de hoje em Goiôerê. Bom, vamos falar então de safra e para isso nada melhor que trazer um especialista, o cara que comanda os dados aqui do Rally da Safra. Essa pessoa é o Valmir Assarice, coordenador técnico do Rally da Safra e que vai ajudar a gente explicar aqui um pouquinho sobre as mudanças dos números que a gente vem realizando. Tudo bem, Valmir? Tudo bom, André. Muito prazer participar de mais um episódio do TV Rally da Safra. Valeu, Valmir. Obrigado pela tua presença. Valmir, tradicionalmente, após a gente terminar de avaliar as lavouras do estado do Mato Grosso, a gente lança um novo número do Rally da Safra, já com algumas atualizações, não só com dados observados no Mato Grosso, mas também com novas atualizações das demais regiões. E esse é o momento que a gente se encontra agora. Nós já temos 11 equipes finalizadas, temos 3 equipes no campo agora e ainda temos mais 6 equipes que ainda vão percorrer o sul do Brasil e o norte e nordeste. Ao todo, já fizemos mais de 25 mil quilômetros, amostramos mais de 600 lavouras, ou seja, tem informação demais para a gente compartilhar aqui com os nossos seguidores, não temos? Perfeitamente, temos muita informação legal já captada durante a safra e que vem confirmando uma ótima expectativa para essa safra. Ótimo, Valmir, era justamente aí que eu queria chegar. Se a gente tivesse que resumir aqui um pouco das condições dessa safra, o que você destacaria para nós? O que mais chama atenção nessa safra é a irregularidade climática. Estados importantes como o Mato Grosso, que normalmente funciona como um reloginho, chove na hora certa, colhe na hora certa, consegue plantar o milho safrinha num período adequado ou dentro de uma normalidade, é o principal estado que vem sofrendo nessa safra. Desde o início de um plantio bastante tumultuado, até a colheita com excesso de chuvas. E se a gente pensar, Valmir, em relação ao ânimo do produtor, vocês perceberam isso também nos dados que a gente levantou, nos telefonemas e contatos com o produtor, que o ânimo em relação à safra mudou? Porque a nossa expectativa lá em dezembro era muito diferente do que a gente tem agora, não é? Perfeito. Sem dúvida o ânimo vem mudando. A cada chuva, a cada período melhor, o ânimo do produtor muda. Passamos por um período muito grande de seca na implantação das lavouras no Rio Grande do Sul. Esse ano voltou a chover, o ânimo está muito bom e voltou. Em janeiro passamos por um período com excesso de chuvas. Falta de chuvas durante o plantio, excesso de chuva durante o desenvolvimento. Atrasou algumas aplicações, aumentou o índice de doenças, porém, com a regularização, colocou em dia as aplicações, o pessoal está bastante otimista com o resultado da safra. E a mesma coisa podemos observar no Nordeste. A cada chuva, ela está meio na conta. O pessoal da Bahia, do Piauí, do Maranhão vem sofrendo bastante. Quando a soja começa a se entregar ou começa a se perder, vem uma chuva.
e aí ela vem e consegue conduzir e manter o potencial de produção. Então, cada chuva, cada passo seguinte da soja, o produtor vem se animando e vem confirmando essa ótima safra apresentada. Ô Valmir, conta pra gente, você que está coordenando esse trabalho de levantamento técnico e tem toda uma equipe envolvida também. Esse é um ano mais fácil ou mais difícil de estimar a safra? Olha, esse é o ano mais difícil de estimar a safra. Nos últimos 10 anos que nós viemos fazendo esse trabalho, esse é o ano mais difícil. Desde a dificuldade de captar a marcha de plantio, onde a gente fez um plantio do Mato Grosso evoluiu muito rápido. Em apenas uma quinzena foi plantado praticamente 50% da área do Mato Grosso. E agora a dificuldade também para a colheita, a dificuldade de tentar captar os números da safra e também de mensurar essa safra. É o ano mais difícil que a gente está tendo de observação. Bom, é por isso que a gente está aqui, né? E é por isso que o Rally da Safra existe, para conseguir trazer números mais precisos aí para vocês que estão nos seguindo. Vamos dar uma olhadinha então nos números de cada um dos estados, e para isso a gente chamou os analistas de safra aqui do Rally da Safra, da Agroconsult, para contar um pouco do que eles viram em cada uma das regiões. E eu queria começar com o Pablo Reveles, que fez as análises do estado do Mato Grosso. E eu vou começar perguntando para o Pablo. Pablo, como é que estão as condições de lavouras precoces e de ciclo médio e tardio no Mato Grosso? As lavouras de ciclo precoce foram piores do que as de ciclo médio. As lavouras precoces tiveram problema na implantação. Já as lavouras de ciclo médio se desenvolveram até melhores do que o esperado. Por isso, aumentamos a nossa expectativa de produtividade para 57,7 sacas no estado, o que é aproximadamente 2 sacas inferior à safra passada. Vale lembrar que o mês de fevereiro está excessivamente chuvoso no estado, fazendo com que a colheita não ande no ritmo esperado. Se essa situação se prolongar por mais algumas semanas, podemos sim ter perdas de qualidade e até alguma perda de produtividade das lavouras. Para o Mato Grosso do Sul, mantemos a expectativa inalterada em relação à nossa estimativa pré-rally. Mantemos em 57,5 sacas por hectare. As lavouras se comportaram bem, conforme o esperado inicialmente. O destaque aqui fica para o alongamento do ciclo das lavouras causado pelo excesso de chuvas em janeiro. Desse modo, a colheita só está ganhando ritmo a partir de agora, o que é de 15 a 20 dias mais tardiamente do que a gente esperava. Vamos olhar um pouco desses números aqui na tela. O estado do Mato Grosso, como a gente falou, é um dos estados que a gente mais percorre, são 8 equipes que estão desde janeiro no campo, avaliando primeiro ciclo precoce, depois ciclo médio e tardio, e foi o estado que a gente fez 19 mil quilômetros e mais de 400 amostras. E olha só aqui o dado que o Pablo trouxe para a gente. A nossa estimativa atual conta com uma produtividade de 57,7 sacos por hectare. Ou seja, estamos falando de 2,2 sacos acima do que a gente tinha no nosso número pré-rally, porém ainda abaixo da safra passada, não é, Valmir? Exatamente, André. Esse número ele é abaixo da safra passada e ele vem subindo após as primeiras rodadas do rally, principalmente devido à contagem de stand e peso dos grãos. Muito bem. E quando a gente olha para o Mato Grosso do Sul, esse é um estado que a gente avaliou pouco ainda, a gente percorreu 1.000 quilômetros, fizemos apenas 50 amostras, mas é um estado que nós estamos avaliando justamente agora na equipe 14, que é a equipe que está mais dedicada ao oeste do Paraná e ao sul do MS. E por hora, o que a gente tem trabalhado no Mato Grosso do Sul, que nem o Pablo falou, é uma manutenção em termos de produtividade. Perfeito, André. É um estado que a gente está voltando a avaliar nessa semana e, independente do resultado dessas avaliações, nós vamos rever esse número. Principalmente porque é o estado de maior expansão da safra, são basicamente quase 200 mil novos hectares plantados nesse primeiro ano e precisamos entender qual vai ser o rendimento dessas lavouras. E essas são lavouras mais tardias que estaremos avaliando nessa semana. Bom, vamos chamar então agora o Bruno Fardim para falar sobre os estados de Goiás e Minas, que são justamente os estados que as equipes do Rally estão percorrendo agora. Fala aí, Bruno. André, em relação aos estados de Goiás e de Minas Gerais, nós não temos muitas surpresas não. Os nossos números de estimativas pré-rally da safra, eles continuam ajustados para esses dois estados. Isso muito porque as lavouras mais precoces, elas têm entregado médias
inferiores à temporada passada, que foi um ano de recorde para esses dois estados. O que vai ditar muito de agora para frente são as lavouras de ciclo médio e tardio. E nessa semana a gente está no campo, a gente está passando no Rally da Safra pelo leste de Goiás e pelo estado de Minas Gerais para avaliar como é que estão a situação dessas lavouras. Mas a princípio o nosso número de produtividade das estimativas pré-Rally da Safra estão ajustados para esses dois estados. Valmir, são dois estados que a gente está mantendo as nossas estimativas de produtividade em relação às estimativas pré-Rally. No Goiás, com 60,5 sacos e em Minas, com 62,5 sacos por hectare. O que você acha, Valmir, que a gente consegue bater esses recordes de produtividade que a gente obteve na safra passada? André, certamente em algumas regiões, em ambos os estados, teremos esse novo recorde. Mas para consolidar o estado, será importante analisarmos os dados que estão sendo coletados. As lavouras, elas estão visualmente muito bonitas, têm porte, têm muitos grãos e a função do Rally, e vai ser determinante para o resultado, vai ser o peso de grão. Se nós tivermos um peso adequado dessa soja, teremos sim possibilidades de igualar o novo recorde. Muito bem, que assim seja. Vamos então para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre as condições do sul do Brasil. Agricultura é cooperação, colaboração. Nasce da união de todos que arregaçam as mangas e se juntam para trabalhar a terra, cuidar, produzir. Uma gente dedicada, unida pela paixão de ver crescer. A FMC faz parte desse ciclo de crescimento porque sabe que a agricultura não se faz sozinho. E também sabe que uma relação forte se planta em todos os momentos. Não importa o tamanho da lavoura, estamos juntos de você, produtor, apoiando, pesquisando, inovando, trazendo soluções sustentáveis para aumentar a qualidade e a rentabilidade da sua produção. Soluções que ajudam você a ir cada vez mais longe. Afinal, estar ao seu lado é a nossa cultura. Hoje em dia, cada vez mais pessoas optam por ter uma nutrição de alta qualidade. Metais pesados contidos nos produtos alimentícios são perigosos para a nossa saúde. Esses metais pesados, como o cádmio, podem entrar em nosso organismo através de alimentos que contêm ingredientes vegetais cultivados usando fertilizantes com alto teor de impureza nocivos à saúde. O selo Green Label é uma garantia de que o fertilizante fosfatado selecionado é de alta qualidade e que contém menos que 5 mg de cádmio por quilograma de pentóxido de difósforo, o P2O5. Dos fertilizantes até os produtos finais, nosso selo Green Label indica imediatamente produtos de alta qualidade. Estamos de volta e agora é para falar sobre os estados que a gente ainda não percorreu ou que estamos começando a avaliar agora. E quem traz o relato sobre o sul do Brasil é a Adriele Brumer. Bom, André, falando um pouco sobre as lavouras da região sul do Brasil, a gente tem dois pontos interessantes a serem citados. O primeiro deles é devido à irregularidade climática, a gente teve um atraso muito significativo no plantio. E após a implantação das lavouras, no início deste ano, a gente teve um excesso de chuva, que também trouxe algumas consequências para essa região. Olhando para o Paraná, por exemplo, as lavouras em avançado estágio de desenvolvimento tiveram perdas pontuais devido ao excesso de chuva. Nesse estado, a colheita já iniciou em todas as regiões e apesar dessas perdas pontuais devido aos problemas ocasionados pela chuva, a nossa estimativa de produtividade se mantém aquela estimada no início do Rally e ainda temos uma boa expectativa devido ao bom desenvolvimento na maior parte das lavouras desse estado. Quando a gente vê Santa Catarina, nós tivemos o início de colheita pontual na região oeste do estado, e as lavouras tiveram um excelente desenvolvimento, tiveram boas chuvas e boas condições de enchimento de grão ao longo dessa safra, o que mantém a nossa boa expectativa, como já sinalizamos no início do Rally. Já o Rio Grande do Sul teve um atraso também significativo no plantio, mas o desenvolvimento das lavouras foi excelente, o que nos levou até a um aumento na estimativa de produtividade
para esse estado. De maneira geral, também esse excesso de chuva ocasionou alguns problemas no manejo de fungicidas, trazendo um alerta principalmente para ferrugem e também para mofo branco nas regiões mais altas destes 3 estados. Adriele, ótima notícia. O Rio Grande do Sul, que foi um estado que sofreu demais na safra passada. Olha só aqui o resultado de produtividade da safra 19/20. Foram 36,2 sacos por hectare, uma quebra histórica de produtividade. E agora o estado retoma aí para os 55 sacos, que é uma boa produtividade. Valmir, e a partir de agora, o clima vai colaborar no Rio Grande do Sul? Acredito que a pior parte do clima do Rio Grande do Sul ela já foi superada. Tivemos aí um plantio com uma previsão de laninha que não vem se confirmando e a partir de agora existe boas previsões de chuvas até o final do ciclo, o que nos permitiu aumentar um pouco essa safra e ficaremos de olho se conseguiremos finalizar esse número ou ainda poderá ser ainda melhor. Bom, vamos falar um pouco do Paraná, e o Paraná que é um estado que a gente manteve as produtividades pré-rally em 60,5 sacos. E como a Adriele falou, foi um estado que também sofreu com irregularidade climática, principalmente no oeste do estado, mas a gente tem visto muita coisa boa também pela frente no estado, não é, Valmir? Perfeitamente, André. O estado tem muita coisa boa. Apesar desse início tão tumultuado que nós vimos, as lavouras se recuperaram muito bem. Um fato novo, inédito para o estado, foi que durante o plantio, no início de outubro, nós tínhamos mais soja plantada em Santa Catarina do que no próprio oeste do Paraná. Uma coisa impensada nos últimos anos. E esse atraso no plantio vem se refletindo também na colheita. Tivemos que mudar a equipe do rally. Normalmente passaríamos na última semana de janeiro, tivemos que passar agora na última semana de fevereiro, ou seja, praticamente 30 dias de postergação de alongamento do ciclo dessa soja, que não necessariamente foi ruim para o estado. Bom, vamos agora diretamente para o norte e nordeste do Brasil e quem traz o relato novamente para a gente é o Bruno Fardim. Quando olhamos para os estados do norte e nordeste do país, também não temos muitas surpresas não. As nossas estimativas pré-rally da safra continuam ajustadas para essas regiões. Quando olhamos para o estado do Tocantins, Maranhão e Bahia, esses estados teve alguns veranicos sim, e principalmente o Tocantins, muita área de expansão. Isso tudo limita um pouco aumentar a produtividade média nessas regiões, que hoje se encontram abaixo da temporada passada, que é exatamente o que nós estamos escutando do campo. A exceção da região Nordeste é o Piauí. Esse estado ele sofreu um pouco com veranicos de 15 a 25 dias e também com bastante chuvas irregulares no estado. Isso fez com que a gente diminuísse a produtividade média de 57 sacos por hectare, trabalhando agora com 54,5 sacos por hectare. Uma média também inferior ao ano passado, que foi um ano de recorde para esse estado. Essa é a última região que o Rally da Safra percorre justamente por ter um calendário de plantio muito mais tardio. E o que a gente tem até então é a manutenção da Bahia, que é o estado mais importante nessa região, em 61,3, e já uma redução do Mapito, quando a gente consolida esses dados, justamente por conta da quebra do Piauí que o Bruno falou. Valmir, o que pode acontecer ainda nessas regiões? Olha, André, tem muita coisa para acontecer ainda na região Nordeste, né? Nos estados do Nordeste, tanto no Maranhão, quanto no Piauí, como no Tocantins, como na Bahia. É uma soja um pouco mais tardia e ainda ela precisa finalizar o ciclo. Precisamos de chuva ao longo do mês de março para confirmar esse bom potencial de safra. Até o momento, nós tivemos uma grande irregularidade. Nós estamos assim, a chuva vem na medida. Quando a soja ela vai apresentar perdas, ela chove. Digamos assim, uma analogia. Aos 48 minutos do segundo tempo, está 0-0. Quando vai para a prorrogação, vem uma chuva e encerramos o jogo com uma grande vitória. Isso também pode ser o roteiro de uma grande safra. Caso tenhamos boas chuvas daqui em diante, podemos ainda ter surpresas muito positivas para a região. Somente no caso do Piauí é que passou um janeiro muito seco, então nós já prevemos uma queda. Mas os outros estados ainda com grandes possibilidades de alcançar o recorde ou chegar muito próximo disso. Bom, vamos consolidar todas as informações então no cenário brasileiro. E a gente tem aqui dois gráficos, um diário, um de produção, e vamos começar a falar sobre área.
Em termos de área, nós mantivemos os nossos 38,4 milhões de hectares, que era o que a gente já vinha estimando no dado pré-rally, que é um crescimento muito substancial e tem se provado que está acontecendo mesmo. Quando a gente fala em 1,5 milhão de hectares, a gente está falando aí de um incremento de potencial produtivo acima de 5 milhões de toneladas. E quando a gente olha para a produção, esse dado pré-rally de 132,4, ele já trazia muito forte esse componente de crescimento de área. E agora, quando a gente olha o dado atual do rally, que são 134 milhões de toneladas, ele carrega o componente de crescimento de área, mas carrega um componente muito forte também em termos de crescimento de produtividade. Se a gente olhar esse gráfico aqui próximo de produtividade do Brasil, a gente está finalizando com uma produtividade de 58,1 sacos por hectare, então a gente já cresce em relação à safra passada, mas ainda estamos atrás do nosso recorde da safra 17-18 de 58,5. E aí eu te pergunto, Valmir, ainda dá tempo de bater esse recorde da safra 17-18? Boa pergunta, André. É possível sim. Temos ainda importantes estados onde a gente sempre brinca, né? Há muita soja para passar debaixo dessa ponte, né? Há muita soja para ser colhida, colocada no silo, colocada nos seus armazéns, e uma vez colocada essa soja e apresentando bons resultados, poderemos sim ter uma surpresa positiva. Se nós tivermos uma surpresa positiva no Paraná, tivermos repetindo o resultado do ano passado, o Rio Grande do Sul entregando essa estimativa que estamos projetando e o Mato Grosso também, poderemos sim ultrapassar o recorde de 58,5 sacos para o Brasil. Bom, daí a importância, né, do Rally da Safra de estar no campo, verificando as condições de cada uma das regiões para que a gente consiga trazer essas informações para vocês. Então, eu queria agradecer a participação de vocês, convidá-los para acompanhar o Rally pelas redes sociais, a gente vai disponibilizar todas essas informações e em breve traremos mais atualizações conforme a gente vai seguindo o Rally. Um grande abraço e até a próxima!